Existe uma pergunta que praticamente ninguém se faz, mas que explica por que você trava numa reunião enquanto outra pessoa fala sem parar. Por que alguém explode de raiva em 5 segundos e outra pessoa simplesmente desliga? Por que você atrai certas pessoas e é repelido por outras sem nem saber o motivo? Por que dois irmãos, criados pelos mesmos pais, na mesma casa, com as mesmas regras, viram adultos completamente diferentes? A resposta está em algo que os gregos descobriram há mais de 2000 anos e que a psicologia moderna confirmou até hoje. Você nasceu com um temperamento, e ele está silenciosamente comandando suas decisões, seus relacionamentos, sua carreira e até o tamanho da sua conta bancária de paciência. Existem apenas 4, e é quase certeza que você se encaixa fortemente em um deles, com traços de 1 segundo. O problema é que ninguém te ensinou a reconhecer o seu, e por isso você provavelmente já tentou mudar sua personalidade inteira para se encaixar num padrão que nunca foi feito para você, se cobrando por não conseguir ser como aquele colega extrovertido, ou aquele chefe decidido, ou aquele amigo que nunca se abala com nada. E o mais interessante é que, uma vez que você entende isso, coisas que pareciam falhas de caráter na sua vida começam a fazer sentido como características previsíveis de um padrão. Vamos destravar isso agora, um por um. O primeiro temperamento é o sanguíneo. Se você conhece alguém que entra numa sala e em 30 segundos já está conversando com todo mundo, rindo alto, contando histórias e sendo o centro das atenções sem nem tentar, você conheceu um sanguíneo. Eles vivem de energia social. Se alimentam de gente. Ficarem sozinhos por muito tempo os esgota, mesmo que eles nunca admitam isso. Porque para eles, silêncio parece desperdício de tempo. A força do sanguíneo é brutal. Carisma, entusiasmo contagiante, facilidade absurda para fazer conexões. Eles conseguem vender qualquer ideia, animar qualquer ambiente e transformar um dia ruim em uma festa. Numa entrevista de emprego, um sanguíneo conquista o entrevistador só pelo jeito de falar. Numa festa, é ele quem puxa a conversa que ninguém mais teve coragem de começar. Mas aqui está o problema que ninguém fala. Sanguíneos raramente terminam o que começam. Eles têm 1000 ideias, começam com uma empolgação insana, e no meio do caminho, a chama apaga porque surgiu algo novo e mais interessante. Não é falta de inteligência, é que o cérebro deles busca estímulo novo o tempo todo, e rotina soa como prisão. Se você é sanguíneo, provavelmente já tem uma pilha de projetos abandonados, cursos que comprou e nunca terminou, academias que se matriculou e frequentou por 2 semanas, relacionamentos que começaram intensos e esfriaram do nada. Isso não é falta de caráter. É o seu temperamento cobrando o preço da sua maior força. E a boa notícia é que, uma vez que você entende isso, dá para criar estruturas que compensam exatamente esse ponto cego. O segundo é o colérico. Esse é o líder nato. Direto, decidido, orientado a resultado. Enquanto o sanguíneo quer se divertir, o colérico quer vencer. Ele não perde tempo com conversa fiada, não tem paciência para indecisão alheia e enxerga soluções onde os outros só veem problemas travados há semanas. Coléricos nasceram para liderar. Eles tomam decisões rápidas, assumem riscos que a maioria trava e têm uma capacidade de foco que ignora completamente o cansaço quando o objetivo está claro. Se você já trabalhou com um colérico, sabe do que estou falando. Ele chega, define a meta, distribui as tarefas e cobra resultado no mesmo dia, sem se importar se está chovendo lá fora ou se é sexta-feira à noite. Só que essa força tem um preço alto. Coléricos são impacientes. Eles atropelam sentimentos alheios sem perceber, porque no cérebro deles, resultado importa mais do que como se chegou até ele. Muitos coléricos passam a vida inteira construindo impérios e destruindo relacionamentos no processo, sem entender por que as pessoas mais próximas se afastam, se calam ou simplesmente param de trazer ideias para eles. Se você reconheceu um pedaço de si mesmo até agora, segura essa informação, porque os próximos 2 temperamentos explicam o lado completamente oposto da moeda. E é exatamente aí que mora a chave
para entender por que você se dá bem com certas pessoas e trava completamente com outras, mesmo sem saber explicar o motivo. Antes de continuar, uma pergunta rápida. Até agora, você se identificou mais com o sanguíneo, cheio de energia e ideias, ou com o colérico, focado e decidido? Guarda essa resposta, porque ela vai fazer muito mais sentido daqui a pouco. Porque agora vem a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e que muda completamente a forma como você vai enxergar as pessoas ao seu redor a partir de hoje. O terceiro temperamento é o melancólico. E aqui mora um dos perfis mais incompreendidos que existem. O melancólico é o pensador profundo, o perfeccionista, o que analisa cada detalhe antes de tomar qualquer decisão, enquanto o sanguíneo fala sem pensar e o colérico decide sem hesitar. O melancólico pensa, repensa, revisa de novo e só então age, se agir. Melancólicos são os artistas, os engenheiros, os cientistas, os que criam sistemas complexos e enxergam padrões que ninguém mais vê. Eles têm um senso de excelência que beira o obsessivo. Um projeto mal feito incomoda um melancólico de um jeito que nenhum outro temperamento entende. Enquanto os outros comemoram um resultado razoável, o melancólico já está listando tudo o que poderia ter ficado melhor. O problema é que essa mesma profundidade se transforma numa armadilha. Melancólicos ruminam. Eles revivem uma conversa constrangedora de 5 anos atrás, como se tivesse acontecido ontem, analisando cada palavra que disseram, imaginando o que poderiam ter falado diferente. Eles adiam decisões importantes, porque sempre existe mais um detalhe para analisar, mais um risco para considerar, mais uma pesquisa para fazer antes de dar o primeiro passo. E quando as coisas não saem perfeitas, a autocrítica deles é implacável, muitas vezes cruel, do tipo que nenhum outro temperamento aplicaria em si mesmo. Se você é melancólico, provavelmente já perdeu oportunidades reais, esperando o momento perfeito que nunca chega. E o pior, você provavelmente acha que isso é responsabilidade, quando na verdade é medo disfarçado de cautela. Um jeito sofisticado de procrastinar sem se sentir culpado por isso. O quarto e último temperamento é o fleumático. Esse é o mais tranquilo dos 4, e também o mais mal interpretado. Fleumáticos são calmos, pacientes, ótimos ouvintes. Eles evitam conflito a qualquer custo e preferem manter a paz, mesmo quando isso significa engolir suas próprias opiniões durante anos, até acumular um ressentimento que ninguém ao redor sequer percebe. Num mundo de gente gritando para ser ouvida, o fleumático é o cara que resolve os problemas nos bastidores, sem alarde, sem drama, sem pedir crédito por isso. Eles são os melhores mediadores, os amigos mais leais, as pessoas que você procura quando precisa de conselho sensato e não de mais um julgamento. Num grupo de amigos, é o fleumático quem lembra o aniversário de todo mundo e quem resolve o desentendimento que ninguém mais quer tocar. Mas a sombra do fleumático é a procrastinação disfarçada de tranquilidade. Eles evitam tanto o conflito que deixam de lutar pelo que querem. Evitam tanto a mudança que ficam anos numa situação que sabem que não os serve, seja um emprego, um relacionamento ou uma cidade, só porque mudar dá trabalho e gera desconforto. Fleumáticos costumam viver a vida de outra pessoa, porque nunca tiveram coragem de impor a própria vontade. E muitas vezes só percebem isso décadas depois, olhando para trás. Agora, aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Ninguém é 100% um único temperamento. Você provavelmente tem um traço dominante e um secundário. E é essa combinação que explica praticamente todos os seus conflitos, suas escolhas de carreira e até quem você atrai nos relacionamentos. Um colérico com traço melancólico é o líder perfeccionista que nunca está satisfeito, que cobra excelência dos outros, porque cobra de si mesmo o tempo inteiro. Um sanguíneo com traço fleumático é aquela pessoa super divertida que some quando as coisas ficam sérias, porque não sabe lidar nem com conflito, nem com tédio. Um melancólico com traço colérico é o perfeccionista que também quer resultado rápido, uma combinação que gera altíssima performance.
e altíssimo nível de estresse ao mesmo tempo. Reconhecer essa mistura em você é o primeiro passo para parar de se cobrar por ser quem você não é e começar a usar seus pontos fortes de verdade enquanto trabalha conscientemente nas suas sombras. Isso muda completamente a forma como você escolhe carreira, como escolhe parceiro e até como você lida com seus próprios filhos, se eles tiverem um temperamento diferente do seu. A pergunta que fica é: você vai continuar deixando seu temperamento te controlar no automático, repetindo os mesmos padrões e se perguntando por que a vida sempre trava nos mesmos pontos, ou vai usar essa informação para finalmente entender por que você age do jeito que age e começar a agir de forma diferente a partir de agora? Se você chegou até aqui, comenta qual dos 4 temperamentos mais parece com você. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!